Você já imaginou o que acontece quando um influenciador que sempre atacou os Estados Unidos, que zombou de Donald Trump, que viveu criticando o país e de repente descobre que pode perder o visto e até ser deportado? Pois é, essa história está acontecendo agora com ninguém menos do que Felipe Neto. Sim, aquele mesmo Felipe Neto que, ao longo dos últimos anos, atacou conservadores, debochou da direita brasileira, xingou Trump, chamou os Estados Unidos de imperialistas e se colocou como defensor número 1 do PT, de Lula e de Janja. E agora? O jogo virou? Hoje eu vou te mostrar por que Felipe Neto pode estar vivendo o maior pesadelo da sua carreira. E acredite, o que parece apenas mais uma polêmica na internet pode, de fato, custar caro para ele em território americano. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui vai te surpreender. O passado que não perdoa. Felipe Neto sempre se posicionou como um influenciador de opinião. Alguém que usa sua visibilidade para atacar quem pensa diferente. Durante anos, ele não economizou palavras contra Trump, contra os Estados Unidos e contra quem ousasse discordar da narrativa da esquerda. Chamou o país de genocida. Acusou Trump de ser um ditador em potencial. Ridicularizou conservadores americanos. E, claro, não poupou críticas aos bolsonaristas no Brasil. Nada disso seria problema se fosse apenas opinião política. Mas a internet tem memória. As autoridades também prestam atenção. A pergunta que fica é: como alguém que passou anos cuspindo críticas contra os Estados Unidos decide justamente morar lá? Não soa contraditório? Tudo começou com algo aparentemente inofensivo. Uma foto postada pela namorada de Felipe Neto em um shopping em Orlando, na Flórida. Pois é, aquele mesmo Felipe Neto que dizia que os Estados Unidos eram o vilão do mundo. Estava lá, aproveitando justamente o país que tanto criticou. E a internet não perdoa. Rapidamente, internautas lembraram das dezenas de publicações antigas em que ele atacava Trump. Mais curioso ainda, pouco depois, os seguidores notaram que Felipe simplesmente apagou praticamente todas as suas postagens no X, o antigo Twitter. Coincidência? Ou uma tentativa de limpar o passado antes que alguém fizesse conexões perigosas? E é aqui que a história começa a ganhar um peso muito maior. O envolvimento das autoridades. Nos Estados Unidos, tudo que envolve imigração e vistos é tratado com seriedade. Não é como no Brasil, onde figuras públicas às vezes se acham intocáveis. Por lá, basta uma denúncia bem embasada para que o Departamento de Estado ou a imigração tomem medidas. E foi exatamente o que aconteceu. Internautas começaram a marcar autoridades americanas, incluindo senadores e diplomatas ligados ao governo republicano. Entre os nomes citados, o de Christopher Landau ganhou destaque. Para quem não conhece, Landau é um diplomata de altíssimo escalão, ex-embaixador dos Estados Unidos no México, e que ainda mantém grande influência dentro do Partido Republicano. E qual foi a surpresa? Ele respondeu. Não apenas respondeu como em português. Isso deu combustível para os críticos de Felipe Neto, que passaram a acreditar que a situação dele nos Estados Unidos pode sim ficar complicada. Agora, você pode estar pensando: ah, mas isso tudo não passa de barulho da internet. O governo americano não vai se preocupar com um youtuber brasileiro, certo? Errado. Nos últimos meses, já houve casos concretos de estrangeiros que perderam o visto por atitudes consideradas ofensivas ou desrespeitosas nos Estados Unidos. Um exemplo marcante foi o de um médico brasileiro que, publicamente, comemorou a morte de uma figura política conservadora americana. Resultado, o visto dele foi imediatamente revogado e ainda foi colocado em uma lista de restrição para nunca mais obter permissão de entrada nos Estados Unidos. Isso mostra que, quando o assunto é imigração, os Estados Unidos não brincam. E se aconteceu com um médico renomado, por que não poderia acontecer com um influenciador digital que passou anos atacando o país e suas lideranças? Outro detalhe importante é que Felipe Neto não é um cidadão qualquer,
aos olhos da comunidade política americana. Ele é visto como alguém com enorme alcance, capaz de influenciar milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, quando ele ataca um país ou um presidente americano, isso não é apenas opinião pessoal. É interpretado como uma tentativa de influenciar a opinião pública contra os Estados Unidos. E aqui está o ponto central. Autoridades americanas conservadoras já sabem quem ele é, já leram suas críticas, e agora veem o mesmo Felipe Neto vivendo justamente no país que ele dizia desprezar. Isso gera um choque de credibilidade que pode, sim, virar munição política. Você consegue perceber a ironia? Um homem que construiu sua imagem atacando os Estados Unidos, chamando o país de imperialista, agora precisa justamente desse país para viver. Mas enquanto aproveita os shoppings e a vida confortável em Orlando, os fantasmas do passado começam a bater na porta. E quando falamos de imigração, um detalhe importante: basta o Departamento de Estado ou o Serviço de Cidadania e Imigração considerar que alguém representa risco à imagem ou aos valores do país para o visto ser cancelado. Não é preciso processo longo, não é preciso juiz. É uma decisão administrativa, ou seja, o risco é real. O que pode acontecer agora, se Felipe Neto perder o visto, ele não só terá que deixar os Estados Unidos, como também poderá ser proibido de retornar por anos. Isso afetaria diretamente sua vida pessoal, seus negócios, suas parcerias internacionais e até sua influência política. Imagine a cena: Felipe Neto voltando ao Brasil não por escolha, mas porque foi obrigado. E mais, imagine o impacto disso na imagem dele perante seus seguidores. Afinal, como justificar que passou anos criticando um país, foi morar nele e, no fim, acabou expulso? Seria o ápice da contradição. O caso Felipe Neto ainda não está encerrado. Mas uma coisa já é clara: quando se brinca com política internacional, quando se ataca um país inteiro e depois se decide viver nesse mesmo país, as consequências podem ser pesadas. Os Estados Unidos já mostraram que não hesitam em cancelar vistos de estrangeiros considerados ofensivos. E agora, Felipe Neto pode estar prestes a sentir isso na pele. A pergunta que fica é: você acha que ele realmente vai perder o visto? Você acredita que ele pode ser deportado e voltar ao Brasil contra a própria vontade? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou dessa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Aqui você sempre vai ter informação, reflexão e, claro, um espaço para debater com liberdade. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu dia. E a gente se vê no próximo vídeo.